eu já tô aqui há um tempo sentada sem saber como começar a gravar o vídeo de Dia das Mães. Mas eu vim aqui contar pra vocês o meu relato de mãe. E talvez você pense assim, mas Ju, você tem filhos? Onde estão seus filhos? Porque a pessoa para ser mãe tem que ter filhos. Onde estão essas crianças? Mas eu quero contar pra vocês a minha experiência de quando eu estive mãe. No ano de 2020, precisamente dia 24 de abril de 2020, eu cheguei, né, na casa, no lugar onde eu ia trabalhar. E quando eu cheguei lá, me deparei com as 3 crianças da família a qual eu já fiz parte há um tempo atrás. E as crianças foram abandonadas pela mãe. A avó e o avô foram buscar as crianças. E aí eu me deparei com aquele serzinho, aquela mocinha pequenininha de 2 anos. Tinha 2 anos e pouquinho. Os meninos eram 3 crianças, 2 irmãos mais velhos e a irmã mais nova, a pequena. E ela tinha 2 anos e pouquinho, nem falava direito, conversava, mas era tão engraçadinha, tão fofinha. E aí quando eu olhei para aquela bebê, né, eu fiquei pensando assim, como é que alguém não quer essa criança? Não tô aqui julgando nada, mas eu fiquei assim pensando, como pode alguém não querer essa criança, né? E eu fiquei conversando com ela, ficava assim interagindo, ela é muito medrosa. Aí eu falava com ela e dizia a ela assim: "Você quer ir lá para casa?" Aí ela toda tímida ainda, não respondia nada, saía correndo. E aí eu passei o dia inteiro lá porque eu tinha ido trabalhar e ela não falava nada. Chegou no final do dia, na hora de ir embora para casa, eu falei: "E aí? Vai querer ir lá para casa?" Aí ela olhou para mim e falou assim: "Eu vou." Falei: "Então vá arrumar suas coisas, que eu vou lhe levar." E o medo, né? De chorar. Que imagine uma criança longe da mãe, que é apegada à mãe, né? E se vê assim, sem a mãe. Eu não sei como era o sentimento dela, não sei como é esse sentimento, porque a minha mãe sempre foi muito presente. Mas eu olhava assim, ela toda tímida, embora as crianças não entendam tanto no começo. Mas ela foi lá para casa. A primeira noite, aí eu coloquei ela para dormir, né? Dei o mingauzinho dela, coloquei ela para dormir. Quando as luzes se apagaram, esta criança chorou. Eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. Aí chorou. Aí eu acendi a luz, contei uma historinha para ela e ela dormiu do meu lado. Foi a única vez que ela chorou pedindo a mãe. Nunca mais ela chorou pedindo a mãe. E nesse tempo que ela ficou de abril de 2020 até mais ou menos agosto, setembro de 2021. Então a gente teve aí 1 ano e meio quase de mãe e filha, ela morando na minha casa comigo, eu ensinando as coisinhas a ela. E assim, a minha experiência de mãe, gente, é muito desafiador ser mãe. Mas também é tão bom, né? Quando a gente olha aquele serzinho que começa a aprender as coisas, embora a bichinha fosse desaforada na época, ela me respondia. Assim, tudo que eu falava com ela respondia. E eu olhava assim, eu falei, gente, esse toco de gente tem o que na cabeça para responder, né? Mas foi uma experiência muito boa, muito desafiadora também, porque educar é muito trabalhoso. Vocês que são mães, que sabem como é difícil. Gente, eu tive uns surtos assim, sabe? Chorei algumas vezes. Eu falei, meu Deus, eu não sei ser mãe. Por que eu fui trazer essa menina pra cá? Gente, e hoje eu rio disso tudo. Assim, porque eu sinto muita gratidão por essa oportunidade que eu tive. E aí, quando ela ficou lá em casa, ela falava assim às vezes, por que minha mãe não me quer? Eu disse a ela, não fique preocupada com isso não. Não fique preocupada porque sua mãe não lhe quer. Eu quero você. Aí foi passando o tempo, eu ensinei ela a escrever, ensinei a memorizar os versículos da Bíblia todos os sábados. Ela sabia do versículo da lição, que a gente estuda uma lição,
E aí ela decorava tudo. Eu fazia isso porque a minha mãe, quando eu era pequena, também recitava os versículos e a gente memorizava. E eu fico vendo como é importante a gente ter a figura da mãe para a nossa construção do caráter, né? Um filho sem uma mãe fica meio perdido. Por mais que seja criado por outras pessoas, ou até se for criado só pelo pai. Mas não é a mesma coisa de ser criado por uma mãe, de ter a mãe ali perto, né? Seja quem for. Porque a gente sabe que mãe não é só quem gera na barriga. A mãe é aquela que cuida, é aquela onde o amor é gerado no coração. Porque no caso dessa pequena que morou lá em casa, ela tinha a mãe, a genitora dela, mas que não estava ali presente para ela. E aí, eu lembro que eu sempre ficava conversando com ele, não se preocupe, eu quero você, eu sempre vou querer você. E aí, passou o tempo, depois eu acabei ficando doente, emocionalmente, não consegui mais cuidar dela. E ela foi para casa da avó e ficou com os outros irmãos dela lá. E o pai também dela sempre esteve lá e quem cria ela até hoje é a avó dela. Mas aí quando eu mudei de cidade, que a minha vida modificou completamente, ela ainda veio passar 2 férias comigo. Ela veio no mês de junho de 2022 e no Natal de 2022 também. E aí eu lembro que quando ela precisou ir embora, né? Antes dela ir, eu já ia preparando. Olha, você vai ficar aqui, mas depois que passar os dias das suas férias, você vai voltar para casa. Aí ela falava assim: eu não sei por quê. A minha avó e meu pai não deixam eu morar aqui com a senhora. Eu não sei por quê. Eu amo a senhora. Aí antes disso, gente, ela chegou à conclusão. Eu nunca pedi para ela me chamar de mãe, mas ela chegou à conclusão de que eu era mãe dela. E aí um dia a gente conversando, ela falou bem assim: então a senhora é mãe. Não é a senhora que cuida de mim, que me dá banho, cuida da minha roupa, da minha comida, que faz tudo pra mim? Então a senhora é mãe. Eu fiquei pensando assim, como a criança ela começa a entender as coisas, que por mais que tenha pessoas que digam assim, mas é pequeno, não vai entender as coisas não. Mas ela chegou a essa conclusão de que eu era mãe dela e acabou. E uma vez ela falou pra avó dela: eu acho que minha tia Juliana é minha mãe, mas ela tá me enganando, dizendo que eu não sou filha dela. Eu ri tanto disso, que ele chegava a ser engraçada. Ela sempre foi muito engraçadinha, muito inteligente. E aí, voltando lá para as férias, né, depois que ela já me chamava de mãe, porque ela quis me chamar, e eu ia dizer ela para ela não me chamar de mãe. Aí ela falou assim: eu não sei por que o meu pai e minha avó não deixou eu morar aqui, né? A senhora é mãe, a senhora é minha mãe, a senhora que sempre cuidou de mim. Aí ela disse: a minha mãe não me quer mesmo, né? Aí eu me abaixei assim. Aquilo sempre moveu muito o meu coração. É duro você ouvir da criança ela entender e saber que a mãe dela não quer. Isso é muito doloroso, né? E aí eu me abaixei, olhei para ela e falei assim: olha, eu sempre vou querer você. Eu vou sempre ser sua mãe. Sempre. Não importa se a gente vai ficar distante, se a gente vai ficar perto, ou os anos vão passar, talvez a gente não se veja mais tanto, porque hoje eu moro em outra cidade e a gente mora distante e a gente não se vê. Ela não vem mais passar as férias aqui, mas aí eu disse para ela: eu sempre vou ser sua mãe. Não importa aonde a gente estiver. Você sempre vai ser a minha filha. E eu acho que a mãe, ela se torna mãe quando o amor nasce do coração dela. Porque por mais que a pessoa gere a vida ali, mas depois que a criança nasce, tem mães que rejeitam, que abandonam, que não querem. A maioria quer, né? Sempre tem esse sonho de querer ter o filho e se torna o bem mais precioso da mãe. Mas quando o amor é gerado do coração, é como se fosse um amor sem obrigação. Porque ela não foi gerada da sua barriga, você não planejou essa criança, mas você ama. Ama de uma forma incondicional também. Eu acho que é aí que está o amor de mãe.
E todas nós somos mães. Eu me considero mãe dos meus sobrinhos, porque são filhos dos meus irmãos, que eu trato todos com carinho. Sempre gostei de criança. Hoje eu não sou mãe, não tenho planos de ser mãe. Ai, não é uma coisa assim que esteja assim, ai, eu me vejo grávida, nada disso. Eu até sonho, viu? Mas não é uma coisa assim que eu planeje para mim. E o que eu quero dizer, a mensagem que eu quero dizer é que não importa se você está perto ou longe dos seus filhos, você sempre vai ser mãe deles. Se você foi o tipo de mãe que foi embora, que não teve condições de cuidar dos seus filhos, você sempre vai ser mãe deles, estando perto ou longe. Se você perdeu os seus filhos, você sempre vai ser a mãe deles, a mãe que eles tiveram. E isso já é motivo de felicidade, de você ter tido a oportunidade de ser mãe de alguém. E embora hoje eu não tenha a minha filha perto de mim, eu sei que eu sempre vou ser a mãe dela. Outro dia eu falei com ela no telefone e ela disse: Olha, na escola a gente vai fazer cartinha para o Dia das Mães e como a gente está longe, né? Eu não vou poder entregar para a senhora, eu vou mandar foto. Aí, eu achei muito fofinho isso, né? Mas o que ficam são as memórias, as oportunidades que a gente aproveita, é o carinho que a gente sente. E embora seja muito desafiador, é gratificante também. Esses dias uma moça estava falando que ela planejou ser mãe. E ela disse que ela teve o primeiro filho e na cabeça dela, com pouco tempo, ela ia querer engravidar do segundo. Aí depois que ela viu qual era o trabalho de ser mãe, ela disse: Não, eu não quero ser mãe mais, não, eu vou ficar só nesse daqui mesmo. E é assim mesmo. Às vezes as pessoas pensam que ser mãe é uma tarefa fácil, né? Ah, eu vou ser mãe, mas não é. Não é fácil. É muito trabalhoso. Outro dia eu estava lendo um livro chamado Educação e a escritora desse livro ela faz a comparação do ser mãe como dirigir uma grande empresa. Porque você tem uma responsabilidade. Eu acho que é muito maior do que dirigir uma empresa, porque você está dirigindo um caráter, uma vida, um ser humano que vai ser o futuro. E eu desejo a você Feliz Dia das Mães, para você que é tia, que é mãe também, porque toda tia é mãe na minha cabeça. Para você que é mãe da sua mãe agora, que precisa cuidar, retribuir o cuidado que ela teve com você. Para você que é mãe do coração, assim como eu, de que o amor nasceu no coração e permanece e sempre vai ser assim. Feliz Dia das Mães para você também, que não teve condições de cuidar dos seus filhos, mas que conseguiu deixar que alguém fizesse isso por você. Pode ser doloroso, mas o futuro a Deus pertence. Você nunca vai deixar de ser mãe. Desejo um feliz Dia das Mães para todas nós, que com o amor vindo de Deus, conseguiu transbordar um pouquinho de amor nesses pequenos corações que passaram e que passam pelas nossas vidas.